Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo agora? Todo mundo me ouve direitinho? Sim. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que nessa aula, né, do capítulo 2, nós vamos falar sobre os documentos técnicos, né, sobre as normas técnicas e os documentos mais usados no cotidiano da indústria e no mercado de trabalho. Antes da gente iniciar a nossa aula, um aviso para vocês. Se durante a aula a conexão cair, né, ou ficar sem áudio, pode ser que seja na conexão de vocês. Quando é na nossa conexão, ninguém escuta o áudio, tá bom? Fica todo mundo sem áudio, como ficou agora há pouco, que era aqui na nossa conexão. Então, tente atualizar a página e para ver se atualiza e volta ao normal a conexão, ok? Quando é o problema na nossa máquina, ninguém tem acesso à imagem nem ao áudio. A aula fica gravada e é disponibilizada para vocês amanhã na parte da tarde, tá bom? A gente vai passando os temas, né, da aula 2, e aí no final de cada tema podem fazer perguntas e no final da aula também fica aberto para a gente tirar algumas dúvidas, ok? Então, pessoal, dando início à nossa aula, a gente começa falando sobre as normas técnicas, né? Existem técnicas, né, para analisar e elaborar esses documentos técnicos. No nosso caso, no Brasil, é a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é quem dá o suporte, né, para quando essas normas são criadas. Então, as normas promovem aí qualidade, melhoria no processo, qualidade, melhoria e segurança. As normas técnicas são aplicadas no nosso dia a dia, né? A gente vai ver agora, daqui a pouquinho, né, como que essas normas são aplicadas, né, no nosso dia a dia, como que a gente pode observar essas normas técnicas desde a hora que a gente acorda, praticamente até a hora que a gente vai deitar. Né? A normalização ela é aplicada desde os primórdios, né, da civilização. Então, desde quando essa civilização, né, desde quando começou, as normas são aplicadas. Nós podemos definir a normalização como aplicação de regra às atividades do homem, regulamentando os seus relacionamentos em sociedade. Então, pessoal, toda vez que a gente fala sobre melhoria no processo de segurança, né, qualidade, melhoria de processo de segurança, a gente também está falando das normas técnicas. Por quê? Né? Toda vez que a gente precisa de padronizar alguma coisa, né, que algum objeto, alguma utensílio, ele precisa seguir um padrão, nós nos recorremos às normas técnicas, né? E aí quem dá esse suporte todo para a gente no Brasil é a ABNT. Quando a gente fala que as normas técnicas elas estão aplicadas no nosso dia a dia, né, em tudo, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita, a gente tem um exemplo que a gente usa muito no nosso dia a dia, que são as tomadas, né? Aquelas tomadas de 3 pinos, que hoje é o padrão nacional, elas também são amparadas pelas normas. Então, até numa simples tomada, né, num simples disjuntor, tudo isso é amparado pela ABNT. Vocês teriam algum exemplo de como as normas, né, são usadas no nosso dia a dia? De como que a gente aplica essas normas técnicas durante o nosso dia? Alguém? Alguém tem algum palpite de como que a gente pode, né, além desse exemplo que eu dei a tomada, de como isso é usado durante o nosso dia? Então, além desse exemplo que eu dei para vocês, né, das tomadas, quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, todo aquele documento que a gente precisa enviar, o currículo, desde da entrevista, né, com o envio do currículo, até a formalização de algum padrão de documento, todos eles passam pela normalização. Então, as normas técnicas, elas não estão ligadas somente ao mercado de trabalho ou somente à elaboração de documentos, não. Ela está ligada durante todo o nosso dia, pelo menos em 80, 90%,
tem norma técnica aí dando suporte para a gente, ok? Quando a gente fala de padronização, né, a gente pensa assim, né? Mas eu preciso do padrão para quê, né? Por que precisa padronizar? Então, as normas, pessoal, elas surgiram devido à necessidade de se estimarem dimensões, pesos, distâncias, produzir e comercializar produtos e serviços. Lembra que eu falei para vocês que essa padronização, ela começou lá nos primórdios com a civilização? Então, quando, né, as normas surgiram devido a essa necessidade de estimar, né, a dimensão, o peso, por quê? Devido ao comércio. Então, quando começou o processo civilizatório e que precisava se fazer essa comercialização, né, essa troca, antigamente era muito troca, então precisava-se de ter um padrão, né? Então, um peso de referência, uma distância de referência, né? Uma dimensão de referência, para que não ficasse muito bagunçado, né? Aqui eu coloquei até o exemplo para vocês de uma calça. Imagina que não existisse padrão. Então, você vai na loja comprar uma calça jeans tamanho 40, e aí a 40 veste quem usa 36, a 40 veste quem usa 44, a 40 veste quem usa, dependendo do corpo da você não tem um padrão. Então, a padronização, ela surgiu devido a essa necessidade, né, da gente ter ali um limite, de se ter uma referência para a comercialização. Pessoal, alguma dúvida até aqui sobre a padronização, sobre as normas técnicas, o surgimento das normas? Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar para frente. Então, pessoal, as primeiras normas, né, elas surgiram, foram criadas, foram as medidas, né? Então, as primeiras normas a serem criadas aí desde os primórdios foram as medidas. E aí, eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês, né, da jarda, pés e polegadas. O Gabriel colocou que o áudio está ruim. O áudio está ruim para todo mundo, pessoal? Ele está falhando, está picando, como é que tá? Está demorando muito a chegar? Vamos só esperar alguém dar uma resposta para e a gente dá continuidade na nossa aula. Para mais alguém o áudio está ruim? Vou dando continuidade aqui até a gente ter mais alguma resposta. Então, as primeiras normas, né, as primeiras a serem criadas foram as medidas, né? Quando tá chiando, né? Eu vou pedir para você só um minutinho, que eu vou pedir para a menina do suporte para ver se ela consegue vir olhar aqui para a gente. Tá bom? Só um minutinho.
Pessoal, eu já pedi para a menina do suporte para dar uma olhada para a gente, né? E a gente vai dando continuidade na nossa aula até ela conseguir verificar o que pode ser que está acontecendo. Então, como eu falei para vocês, né? As primeiras normas a serem criadas foram as medidas. Coloquei até aí para vocês o exemplo, né? Das jardas, que é essa distância da ponta do nariz com o braço esticado até o dedo, os pés e as polegadas, né? Então essas foram as primeiras normas, né? A serem criadas as medidas, né? Essa dimensão de medidas. Por que, né? Que essas normas foram criadas? A partir da necessidade que o homem achou de estimar as dimensões de distância. Então, aí, quando ele teve essa necessidade de estimar essa distância, ele pensou que seria mais prático, né, para conseguir dimensionar essa distância. E aí ele usou as próprias partes do corpo para conseguir fazer esse dimensionamento de distância, de medida. Né? Então, ele usou os braços, os dedos, os pés, né, todas as partes do corpo aí para conseguir fazer essa dimensão das medidas. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre dimensão de medida? Tá ok para vocês? Tá tranquilo? Querem que eu repita alguma parte? Quem está testeando e perdeu alguma parte, quer que repita de novo? Ok, né? Se precisarem que a gente volte, pessoal, pode pedir para voltar, ou então no final da aula pode pedir para a gente que eu repito de novo, tá bom? E aí a gente começa a falar sobre o processo de normalização, né? O processo de normalização, ele aumentou significativamente a partir da Revolução Industrial, né? Quando acendeu aí a necessidade de utilização de normas que permitissem a fabricação de produtos que seriam comercializados internacionalmente e com a produção de grandes lotes, isso é, uma produção seriada. Então, pessoal, a maioria de vocês devem ter estudado, né, sobre a Revolução Industrial, que é quando os países começam a fazer esse comércio entre si. Então, um país começa a fabricar, por exemplo, carros, mas aí ele precisa de peças que são produzidas em outro país. Então, a partir desse processo de compra, né, de comercialização, foi quando se aumentou significativamente, né, essa necessidade de um processo de normalização, ou seja, de padronização. Então, com isso, por que se deu, né, esse processo aumentou esse processo de normalização? Porque a partir do momento que a indústria cresceu, ela tinha necessidade de mais peças, né? Ela tinha necessidade de produzir mais rápido, porque estava vendendo muito. Então, vamos pensar numa empresa produtora de carros. Se ela tinha uma grande demanda de carros para ser entregue, e a partir daí ela começou a ter uma grande demanda de comprar peças para esse carro. E aí começou a comercialização internacional, né? E aí ela começou, por exemplo, a Itália foi uma grande produtora de carros. Ela começou a ter que importar peças para produzir os carros de outro país. Então, vamos supor que a Inglaterra seria uma grande produtora de peças para veículos na Itália. Então, ela começou a fazer produção em grandes lotes, né? E aí começou a produção seriada. E para que ela conseguisse ter essa produção seriada, essa produção em grandes lotes, ela precisava de ter um padrão. Que, por exemplo, a empresa X produz 5 carros, mas se para a porta de 5 carros fossem usados 5 parafusos diferentes, por exemplo, a empresa não conseguiria ter essa produção seriada, né? Ela não conseguiria ter esse preço melhor também. Então, quando a gente pensa na produção de grandes lotes, uma produção seriada, e quando a gente começa a falar sobre esse processo de normalização que ajudou grandemente a indústria, a gente começa a pensar sobre a padronização de algumas peças, né? De alguns produtos também, que tem várias utilidades, né? Ele pode ser usado dentro de uma empresa para encaixar em vários itens produzidos pela indústria.
Então, a partir do momento da Revolução Industrial, se começou aí esse processo de comercialização internacional, e a partir desse grande processo de comercialização internacional, a produção de grandes lotes. Com a produção de grandes lotes, foi preciso, né, aumentar aí significativamente esse processo de normalização. Ok? Dúvidas, pessoal, sobre o processo de normalização? Alguma dúvida? Bruno, Gabriel, os demais alunos que estão nos ouvindo. Agora, pessoal, a gente entra no objetivo dessas normas técnicas, né? Porque vocês podem estar se perguntando, Thais, mas qual que é o objetivo da norma técnica, né? Qual que é o grande objetivo de existir essas normas técnicas? Que são 5 grandes objetivos. O primeiro, facilitar a comunicação. Alguém tem alguma ideia do que pode ser esse facilitar a comunicação como um dos objetivos das normas técnicas? Alguém tem algum exemplo para dar para a gente? Qual seria essa facilitação de comunicação como um grande objetivo de norma técnica? Então, facilitar a comunicação veio aí como objetivo para, né, definição de uma linguagem comum para todos os envolvidos. Ou seja, a empresa usar a mesma língua, né? A mesma linguagem. No ramo da indústria, é muito comum o uso de prefixo e símbolo, né? Não sei se vocês trabalham nesse tipo de indústria, mas é muito comum o uso de prefixos, símbolos, para denominar, né? E para representar as características e as propriedades dos insumos dos produtos. Então, vamos pegar um exemplo aqui da indústria metalmecânica. Ela usa muita nomenclatura de aço, né? Dos aços utilizados. Então, por exemplo, ela tem lá a nomenclatura de um aço específico, vamos supor que seja ABC45. Então, em qualquer país, né, em qualquer empresa que esteja necessitando a compra desse aço, eles, através dessa nomenclatura ABC45, eles sabem quais são as características todas desse tipo de aço, né? Ele sabe para que serve, qual que é a resistência, né? Qual que é a utilidade final. Então, quando a gente fala na facilitação da comunicação, para isso, para que não precise ficar criando nomenclaturas diferentes dependendo do país que for adquirir ou que for comprar determinado produto. Então, quando você começa a colocar símbolos, códigos e referências mundiais, né, globais, você consegue padronizar essa comunicação. Sobre facilitar a comunicação, ok, pessoal? Alguma dúvida? E aí a gente vai falar agora sobre a simplificação. Né? Então, atualmente, a indústria, em geral, ela produz peças seriadas, né? Como a gente tinha dado o exemplo anterior. Então, ela produz peças seriadas, né? E realiza, ou seja, ela realiza a produção em grande escala. Geralmente, uma mesma peça pode ser aplicada a um ou mais produtos. Então, quando a gente fala sobre a simplificação, é o exemplo que eu dei anteriormente para vocês, quando estava falando sobre o processo o aumento do processo de normalização. Então, essa mesma peça pode ser aplicada em equipamentos distintos. Né? Então, essa padronização, né, realizada a partir de normas, reduz a variabilidade de utilidade da mesma peça. Então, o mesmo produto, por exemplo, ele consegue ser utilizado em mais de a mesma peça pode ser utilizada em mais de um produto. E aí, com isso, a gente tem redução de custo, né? E um processo de produção muito maior.
né? Por exemplo, a gente tem uma empresa de produção de parafusos. Então, esse mesmo parafuso, ele serve tanto para a indústria moveleira, tanto para a indústria automotiva, né? Um exemplo. Então, essa mesma empresa que produz esse parafuso, ela consegue ter clientes de vários ramos, né, de produção. Então, ela não fica ligada somente a um tipo de cliente, a um nicho de cliente, mas ela consegue abrir a carteira dela, a clientela dela consegue abranger muito mais. Com isso, ela consegue vender um produto mais em conta, com uma qualidade melhor e com uma produção em grande escala. E se a gente compra, né? Se o produtor lá do fabricante de uma cadeira consegue comprar as peças mais em conta, ele consegue vender também mais em conta. E isso vai afetando toda uma cadeia. Então, se eu compro o produto mais em conta, porque ele serve para vários segmentos, então o produtor do parafuso vai vender mais barato, eu consigo ter um custo menor da cadeira, a cadeira vai mais barata para o lojista, consequentemente, revende essa cadeira mais barata para o cliente final. Pessoal, dúvidas sobre simplificação? Alguma dúvida sobre os objetivos das normas, sobre outro tema que a gente viu? Então, dando sequência, proteger o consumidor. Quando a gente fala sobre um dos objetivos da norma, que é proteger o consumidor, qual a ideia que vocês têm sobre essa proteção do consumidor? Qual a noção que vocês podem ter sobre essa proteção ao consumidor? Alguém? Hoje vocês são mais calados, hein? Hoje é um tema tão tranquilo, que inclusive é tema da primeira avaliação, juntamente com a aula 1, tá? A partir dessa aula, né? Quem assistiu a aula 1, essa aula 2, leu o capítulo 1, capítulo 2, já pode ir lá fazer a avaliação 1 para não deixar acumular. Vamos lá, pessoal. Qual é o objetivo, né, de se ter como um dos principais objetivos das normas técnicas a proteção ao consumidor? Ninguém sabe ou é tranquilo? Ou vocês não têm ideia de por que proteger o consumidor é um dos objetivos das normas técnicas? Então vamos lá. Proteger o consumidor, né? As normas asseguram os requisitos, né, mínimos que são esperados para determinadas aplicações de produtos fabricados. Então, quando vem aqui proteger o consumidor, um dos objetivos de ter as normas técnicas é para a gente não comprar produto que não cumpra a função estabelecida, né, pré-estabelecida pelo fabricante, né, ou não cumpra, ou deixe o cliente inseguro. Por exemplo, o airbag, né? Ele tem que cumprir aquela função que é de proteger o motorista quando tem um choque, né? Uma batida. Então, se a partir do momento que o airbag ele não funciona por alguma determinada ocasião, né? Então a empresa fabricante do veículo não está cumprindo com as normas técnicas. Porque se ela me vende um carro, né, com o airbag, e ele me garante que com o impacto esse airbag irá acionar, irá me proteger, ele tem que garantir que essa proteção irá acontecer. Caso isso não aconteça, o consumidor fica resguardado. E também, pessoal, aqui na outra turma que a gente teve sobre essa aula, que foi na semana retrasada, os alunos falaram uma coisa muito interessante, também para proteger o fabricante, né? Porque se eu tenho as normas técnicas, eu tenho ali como que eu devo usar, não é mesmo? Então, se eu não uso adequadamente, eu também, a partir dessas normas, eu estou resguardando o produtor, né, o fabricante daquele produto que eu estou utilizando, porque eu devo seguir as normas de uso estabelecidas pelo fabricante. Então, ele aí tanto protege o consumidor, quanto também o fabricante do produto. Segurança, né? Então, além de especificar as características
devem estar presentes em determinados produtos, né? As normas que regulamentam a segurança no ambiente de trabalho, né? Por quê? Regulamentar as normas no ambiente de trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre NR10, NR12. Alguém já ouviu falar? Já fez algum curso de capacitação sobre essas normas regulamentadoras? Ninguém? Então, essas normas regulamentadoras, elas vêm para resguardar o trabalhador da empresa, né? Porque, dependendo do tipo de trabalho que eu exerço na empresa, eu preciso de ter todo o material de segurança para conseguir exercer a minha função, né? Dependendo do lugar, se tiver muito ruído, tem que ter produto auricular, capacete, dependendo do lugar, coletes luminosos. Então, a segurança, ela entra aqui no objetivo da norma para assegurar o trabalhador da empresa, né? Para que ele não corra risco de vida, não corra nenhum risco fatal durante a sua execução de trabalho. Além da proteção física, também tem a proteção psicológica, tá, pessoal? Que é quando o trabalhador fica ali resguardado psicologicamente. Quando a gente fala sobre resguardar psicologicamente, a gente pode pegar aqui, não é da indústria, mas a gente pode pegar um exemplo dos policiais. Né? É um trabalho muito estressante, muito maçante e que requer todo um trabalho psicológico ali para que ele não venha a sofrer problemas psicológicos, mentais, devido à pressão exercida no seu ambiente de trabalho. Ok? Economia é o nosso último objetivo aqui das normas. Então, além de minimizar as falhas, né, no processo, diminui a probabilidade de desvios operacionais, redução dos custos de produtos, redução de custos de produtos e serviços, por meio de aplicação de normas, leva a economia tanto para o cliente quanto para o fornecedor. Lembra quando eu falei que quando eu simplifico ali a minha produção, eu consigo dar uma economia no meu preço? Então é isso. Quando eu faço, além de minimizar as falhas na produção, se eu tenho uma produção de longa escala, né, de larga escala, eu consigo produzir muito mais peças num padrão único, tem um prejuízo menor, né, um custo operacional menor, consigo ter uma produção maior em menor tempo e consigo atender vários segmentos. Com isso eu tenho um preço melhor para o mercado, que vai um preço melhor para o fornecedor, para o comprador e para o cliente final. Ok? Dúvidas sobre normas técnicas, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo para todo mundo? Todo mundo já está capacitado a responder a avaliação 1, que inclusive tem questões dessa aula. E aí, quando a gente fala sobre normas, eu falei no começo da aula só sobre a ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, falei em âmbito Brasil. Quando a gente pensa em normas internacionais, nós temos aqui alguns exemplos, né? A ISO, eu acho que é a que a gente mais já ouviu falar, ISO 9001, ISO 9002, isso também são instituições que dão suporte para essas normas e elas elas são usadas em nível internacional, então elas seguem um padrão internacional de normas. E aí a gente tem as outras, tem a STM, tem a BSI, a NFPA. Lembrando, pessoal, que algumas dessas normas internacionais, elas são direcionadas somente a um segmento, tá? Elas regem somente um segmento. Então, por exemplo, a gente tem ali normas, né? Que elas servem somente para a área de engenharia, somente para a área da medicina. E temos também algumas normas que elas abarcam aí um grande número de uma ramificação maior, né? Então, a utilização de normas padroniza produtos e serviços pelos diferentes países, eliminando os obstáculos comerciais. Então, se eu sou uma produtora, né, fabricante de algum produto,
e desejo fazer comercialização internacional, eu tenho que estar atenta a quais normas internacionais estão vigentes. Para quê? Para que o meu produto não seja barrado em nenhum outro país. Né? Então, quanto mais de acordo com normas internacionais eu estou, melhor vai ser o meu comércio exterior, né? Melhor vai ser a minha relação comercial. Dúvidas, pessoal? Flávia, Bruno, mais alguém aí tem alguma dúvida? Tá tranquilo para todo mundo até agora? O áudio melhorou, pessoal, para vocês? Tá tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre documentos técnicos, né? Documentos na aula passada, quem acompanhou pôde, né? A gente falou já sobre um pouco de alguns textos, alguns tipos de textos, né? Mais comuns. Agora a gente vai falar sobre documentos técnicos, né? Documentos que são usados diretamente na indústria, né? No nosso ambiente de trabalho. O pessoal falou que melhorou um pouco. Eu coloquei um pezinho aqui para ver se parava de chiar no cabo. Parece que melhorou um pouquinho. Na próxima aula, eu vou pedir para a gente ficar em uma outra sala menor. Essa sala que a gente está também, ela é um pouco maior. Então, pode ser que dê eco e atrapalhe um pouco o áudio. Eu vou pedir para a gente ficar numa sala menor, porque eu acho que o áudio da semana passada ficou melhor, né? Ela é muito grande, então ela acaba dando eco. E aí, agora, né, como eu estava falando para vocês, a gente vai falar sobre esses documentos técnicos, né? Os documentos que nós vamos nos acostumar, ou para quem já está na indústria, a ver esses documentos e trabalhar e produzir e ter contato com esse tipo de documento durante a empresa. O primeiro deles, pessoal, é a ordem de serviço. Algum de vocês já teve contato ou já teve que produzir alguma ordem de serviço? No trabalho de vocês ou em outro trabalho? Não? Parece que não. A ordem de serviço, né, ela é um documento que tem como função comunicar internamente que um trabalho precisa ser executado. Então, é aquele documento que passa ali de mão em mão na parte interna da empresa. Então, geralmente, as empresas, né, adotam esse tipo de documento com o intuito de gerenciar as atividades internas, né? Comunicando os responsáveis o que precisa ser feito, qual o tempo de entrega e quem é o cliente. Então, por exemplo, você trabalha numa confecção. Então, uma loja, né, que fez um pedido aí de algumas camisas. Então, né, quem capta e faz essa captação de cliente, de pedido, vai repassar para o setor de produção. Então, essa ordem de serviço tem lá o nome do cliente, a quantidade de peças, né? Vamos por aí que nesse processo, nessa confecção, tem lá a separação do material. Então, o primeiro grupo ali de trabalho que vai receber essa ordem vai ser ali o pessoal da separação de material. Então, passa a separar quantos metros de tecido, quanto de linha, quais as cores, né? E aí depois vai para a parte de corte, depois para a parte de produção. Para quê? Para que o pedido do cliente não fique perdido ali na empresa. Então, você recebe aquela ordem de serviço, você sabe que você tem um prazo para cumprir e você sabe tudo que você precisa deixar disponível aí para o seu cliente, para o cliente da empresa que você trabalha. Então, a ordem de serviço é um documento totalmente interno da empresa. Ok, pessoal? Dúvidas sobre ordem de serviço? Tranquilo, né? Catálogo. Quem já teve contato com catálogo? O catálogo, eu acho, assim, entre os documentos técnicos, é o mais tranquilo deles, assim, eu acho. É o que mais a gente já teve contato, mesmo não trabalhando em uma empresa, né?
O catálogo, né, é uma forma aí de apresentação de produto e de serviço. Tanto pode ser o catálogo físico quanto o catálogo virtual, o catálogo online, que hoje em dia acontece muito, né, com esse advento aí da internet, esse catálogo físico ficou cada vez mais em desuso. As empresas hoje em dia elas mandam através de e-mails ou até às vezes no próprio site da empresa, você tem acesso a esse catálogo de produto e de serviço. Então, o catálogo nada mais é do que uma apresentação do produto e do serviço que a empresa fornece. E aí ele traz informação do cliente da quantidade, né? Por exemplo, se for produto, a variação de cor, de tamanho, qual a funcionalidade daquele produto, se é o serviço, né? A quem atende, né? Qual é o público que o serviço pode atender. E aí ele também precisa estar em vigor com as normas técnicas do país, né? Todos esses documentos devem estar em vigor com essas normas vigentes no nosso país, ok? O próximo, o manual do fabricante, né? Coloquei até um exemplo aqui do manual prático de mecânico. O manual do fabricante, pessoal, ele é um guia essencial para o usuário. Ele também entra aí no que eu falei para vocês atrás sobre o suporte tanto para o cliente quanto para o fornecedor. Por quê? Que ele entra como suporte tanto para o usuário quanto para o fabricante. Porque se eu compro um produto e eu não sigo o que está escrito no manual daquele produto e o meu produto estraga, o fabricante não tem a obrigação de me devolver, de me ressarcir, devolver o dinheiro, de me dar outro produto. Porque eu não segui as normas exigidas pelo fabricante, né? Eu não segui a restrição de uso, como usar adequadamente. E aí, ao mesmo tempo, se eu sigo todas as normas estabelecidas pelo fabricante e meu produto tem um defeito, eu estou resguardada de que o fabricante tem que me devolver o dinheiro, me dar um produto igual, né? Então, o manual também, ele deve estar de acordo com as normas vigentes, né? Tem suas características, né? Então, são descritas características técnicas, as recomendações do fabricante, tudo em uma linguagem clara e objetiva. Bruno, qual a parte que você não entendeu? Que a gente volta, não tem problema. Mais alguém com dúvida na parte dos documentos, pessoal? Se mais alguém tiver dúvida, pode colocar aqui para a gente no chat. Qual a parte que você não compreendeu direito, Bruno? Mais alguém com dúvida na parte de documentação técnica? Para vocês, todos esses documentos se encaixavam na documentação técnica? Sempre souberam ou algum aí é novidade? Então, voltando aqui para a parte do manual do fabricante, né? Ele precisa estar, né, com as características técnicas do produto, né? Característica, recomendação do fabricante, tudo com uma linguagem muito clara e muito objetiva. Por quê? Para que o usuário não se confunda, né, com o que está escrito. Pessoal que entrou depois, se quiser que a gente volte em algum tema, a gente volta, tá bom? E aí, o nosso último documento, deixa eu ver se é o último. Isso, o nosso último documento aqui é a solicitação de compras. Né? Então, é um documento que inicia o processo de compras de uma empresa, em que pode ele facilitar e localizar as ideias centrais de um pedido.
Também é um documento totalmente interno da empresa, né? Onde os segmentos irão passar para o setor responsável de compras a quantidade, né, o produto que precisa, qual a quantidade, qual a especificação, e o setor de compras irá realizar essa compra para o setor que tem a necessidade. É um documento, tem que ser também muito objetivo, né? Ele tem que estar ali, tem as suas características. Geralmente se pede para citar 2 produtos semelhantes, né, ou até 3, para que se faça uma comparação de preço para o setor, né, de compras, que o setor de compras consiga ter uma margem de negociação, né? Por exemplo, a empresa solicita aí de 3 computadores. Então eu faço ali 3 orçamentos diferentes para ver qual que se encaixa ali no meu padrão, né? No que eu necessito. Pessoal, alguma dúvida sobre documentação técnica, sobre o assunto da aula de hoje, ou tem alguma dúvida sobre o capítulo 1 e 2 que para fazer alguma outra atividade? O Fabiano, nosso áudio hoje está um pouco ruim mesmo, a sala é uma sala maior e está chiando um pouco. Peço desculpas a vocês aí pelo áudio na aula de hoje. Falei com o pessoal que na próxima aula a gente vai ficar numa sala menor, onde o áudio consiga ficar melhor para todo mundo. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo tá tranquilo? Quem chegou depois, quer que volte a algum tema da aula? Então, pessoal, muito obrigada a vocês. Na próxima aula a gente tem o capítulo 3, tá? Que é sobre a internet, né? Sobre os programas de computador. E aí eu aguardo vocês. Quem não tiver dúvida, muito obrigada, boa noite. Podem começar já a realizar a avaliação 1. Lembrando a vocês, cada avaliação ela pode ser realizada 2 vezes, tá? Vai sempre prevalecer a maior nota. Um aviso, alguns alunos me mandaram mensagem. Toda vez que você realiza a mesma atividade 2 vezes, na segunda vez ela não aparece mais para você, tá bom? Isso é normal. O Vitor colocou aqui pra gente. Cheguei na parte de ordem de serviço. Foram falados quais temas hoje? Vou voltar aqui para você, tá, Vitor? Antes, Gabriel, todas as aulas ficam disponibilizadas, tá bom? Vitor, hoje nós falamos sobre as normas técnicas, né? Falei um pouco sobre a ABNT, que é a associação que dá suporte para as normas técnicas no Brasil, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Falei como que as normas estão presentes no nosso dia a dia. Falei um pouco sobre a normalização, né? Desde quando que começou essa normalização, foram desde os primórdios da civilização, já existe essa necessidade de ter uma normalização de padrões na sociedade. Falamos sobre a padronização, né? O porquê dessa necessidade, porque imagine se cada peça, cada produto viesse com características completamente diferentes. Então, para você, por exemplo, comprar uma calça, você teria que ter tamanhos completamente diferentes, né? De empresas completamente diferentes, porque cada um ia seguir um padrão. Falamos sobre as primeiras normas a surgirem, que foram as medidas, onde se teve a necessidade de ter essa dimensão, né? Então, o homem usou ali as partes do corpo para dar essa dimensão. Então, aí eu dei o exemplo de jarda, pés e polegadas, que foram, né, que fazem parte das unidades de medidas criadas desde o princípio. Falei sobre esse processo de normalização, né, que ele aumentou significativamente a partir da Revolução Industrial, que foi quando começou-se a ter esse boom, né, no comércio internacional, no comércio exterior. Então, os países
sentiram a necessidade de ter um processo normalizatório mais amplo para atender toda a demanda industrial dos países. Falei sobre os objetivos das normas técnicas, né, que é facilitar a comunicação, dar simplificação no produto, proteger o consumidor, segurança e economia. Falei sobre quais as normas internacionais vigentes hoje, né? E falei que também que para uma empresa conseguir ter esse comércio externo, ela deve estar sempre atenta a essas normas internacionais vigentes, para que o produto dela não seja barrado em nenhum país. E aí eu falei sobre ordem de serviço, catálogos, manual do fabricante e solicitação de compras. Ficou claro, Vitor? Quer que explique melhor algum desses temas que você não tinha visto? Ou deu para pegar direitinho? Se precisar também que volte, se por acaso, na hora de fazer a avaliação, vocês sentirem necessidade de que, né, explique melhor para vocês algum tema, pode me mandar mensagem ou no fórum, que eu crio todo dia depois da nossa aula, eu crio um fórum de discussão da aula, pode colocar lá, ele explica para a gente, por exemplo, solicitação de compras direito, que eu coloco lá para vocês um texto explicando tudo direitinho, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal que está em sala de aula, que às vezes não conseguiu pegar direito, a aula fica gravada, tá? A partir de amanhã à tarde, a monitora Marília Bicalho já vai disponibilizar e eu mando para vocês a mensagem com o link do YouTube, que aí vocês podem acessar direto, tá bom? No mais, muito obrigada a vocês pela companhia. Terça-feira a gente tem mais uma aula, se eu não me engano. Vou olhar direitinho, mas acho que na quarta-feira a gente tem mais uma aula sobre o capítulo 3. E boa noite para vocês, boa aula para quem está no estudo, bom trabalho para quem está trabalhando ainda. Realizem a atividade 1, não deixem acumular. O tempo de vocês dessa unidade curricular não é grande, ele é muito curtinho, então não deixem passar o prazo, porque se não tiverem essa unidade curricular concluída, vocês não conseguem concluir o curso, tá bom? Boa noite e muito obrigada.